Caramba, Thaís, bateu R$40. Você não acha que subiu demais? Nossa, eu ouvi todo mundo falar que estava caro. Acho. Tá caro, de fato. Não comprei a R$40, mas por que eu vou vender? BB Seguridade. Sim, tem também. É um ativo que você ainda tem no seu portfólio. Gosta da empresa. Tem. Já foi 50% da minha carteira, hoje é 30%. Por quê? Eu simplesmente aportei em outros negócios, porque neste preço não me interessa mais. Quais são os setores nesse cenário que mais te chamam a atenção? Muita gente, eu tô trazendo aqui percepção que eu tenho da audiência que nos acompanha, uma dúvida que eu sinto, principalmente nesse cenário de juros altos, o pessoal fala muito em diversificação, e você não concentrar tudo em um setor só. Aí teve outro dia uma pessoa que falou assim, não, eu tô com 35 ações, aí o nosso comentário disse, não, mas 35? Aí assim, você acompanha como o balanço de 35 empresas, aí você pulverizou a carteira, né? Sim. Pensando em diversificação, o que é o ideal, se existe um ideal, né? Claro que depende muito do perfil. Para você também não concentrar demais, só que também não colocar tantos ativos que de fato você vai perder o fio da meada, você não vai conseguir acompanhar o desempenho daqueles papéis. Veja bem, você tem um paradoxo. Ao mesmo tempo em que você quer diversificar, e você sabe que precisa diversificar, porque existem coisas que estão além do nosso controle, muitas delas, na verdade. A única coisa que você pode controlar são as suas emoções e o preço que você paga por esses ativos, né? E, obviamente, a seleção que você vai fazer. Você não controla várias outras externalidades que vão afetar no curto e médio prazo todo o restante, o balanço, os preços, enfim, a sua percepção sobre esses ativos, né? Por outro lado, de novo, se você quer um portfólio que te gere renda, você precisa entender de novo que vale muito mais a pena você ter poucos ativos e muitas ações desses poucos e bons ativos do que um pouquinho de várias coisas, tá? Então, encontrar esse nível ótimo é algo muito difícil de você estabelecer uma regra, porque é muito particular a cada um de nós. São 12 papéis, né? Não tem como falar isso, né? É o quanto cada um pode e tem capacidade de acompanhar. E eu acredito muito em você fazer a sua própria seleção, você ser o seu próprio gestor, porque é o dinheiro que você... É aquele portfólio, são aquelas empresas que vão gerar uma renda para você no futuro, ou seja, isso muito provavelmente vai pagar a sua aposentadoria, vai te ajudar, né? Não vai ser a única, mas vai ser um outro suporte que você vai ter em um momento que geralmente é de vulnerabilidade para a maioria dos brasileiros. Então, você precisa estar alinhado. A sua filosofia de vida, os seus pensamentos, o que você pensa para a sua vida tem que estar alinhado no que você investe. Afinal, você vai ver isso na sua carteira um bom período de tempo, né? Então, eu acho que o nível ótimo é aquilo que você consegue acompanhar. Eu trabalho com o mercado, eu tenho 16 empresas na minha carteira, mas eu invisto há 14 anos. Né? E você... Então, quer dizer, 16 papéis é como se eu tivesse comprado um papel, entendeu? Um papel por ano. É verdade. E repetido alguns anos o mesmo papel, e que foi o que aconteceu. E você tem essa característica de segurar o ativo por bastante tempo, então você acompanha Exatamente. Toda essa trajetória. Mas eu não comecei com 16, eu comecei com 1. E foi... Ai, meu Deus, mas você vai concentrar, mas é 1 ano. O que é 1 ano em 14? No horizonte que você planeja. No horizonte que você planeja. Então, comece com poucas, com o que você consegue entender. Precisa ser uma, claro que eu tinha o meu pai me orientando, então não são todos que tem o Barsi te orientando para fazer essa análise para você. Tenho consciência disso, mas escolha 3, vai no máximo 5, porque você consiga entender o que as empresas fazem, para quem ela vende, quais são os produtos, matérias-primas, quais são as variáveis que atingem esse negócio. Então, com a cabeça de empresário mesmo. Você está se tornando sócio dessas, no máximo, 5 empresas. E vá variando o seu aporte no mês em uma delas. Pum, você vai diversificando aos poucos. E aí sim, conforme você, sei lá, os preços subiram muito, você acha que esses ativos já não estão mais interessantes, aí você começa a diversificar aos poucos. Foi assim que eu fiz, foi assim que o meu pai fez, é assim que a gente orienta muitos dos nossos alunos a também buscarem construir os seus portfólios, e deu muito certo. Porque eu conheço profundamente o que eu tenho na minha carteira. Você comentou que tem 16 papéis. 16. Qual que é o papel que você tem há mais tempo? O que eu tenho há mais tempo, eu acho que hoje é Taesa. Taesa é um que eu tenho... Pagadora de dividendo. Tenho há bastante tempo. Ferrenha pagadora de dividendo. Ferrenha pagadora de dividendo. E não exatamente. Planeja desfazer do ativo. Não. Gosta... Gosto. É o seguinte, né? As pessoas... mas Taesa... Há um tempo atrás, né? Caramba, Taesa bateu R$40. Você não acha que subiu demais? Nossa, eu ouvi todo mundo falar que estava caro.
Acho, tá caro de fato, não comprei a R$40, mas por que eu vou vender se ainda é a maior artilheira, uma das maiores artilheiras da minha carteira? Meu objetivo não é vender quando sobe, meu objetivo é continuar recebendo os dividendos. Eu simplesmente deixo lá, ela vai me pagando dividendo, eu pego esse dividendo e aplico em outra coisa. Quando você veio aqui, você falou muito de BB Seguridade. Sim, tem também. É um ativo que você ainda tem no seu portfólio? Gosta da empresa? Tem, já foi 50% da minha carteira, hoje é 30%. Por quê? Como que eu rebalancei? Eu vendi? Não. Eu simplesmente aportei em outros negócios, porque neste preço não me interessa mais, usei os próprios dividendos da empresa para comprar outras coisas e naturalmente diversifiquei a minha carteira. Pra gente encerrar essa caixinha, né, da sua carteira, porque a conversa, eu tô monitorando aqui, conversa boa, passa rápido, faltam 7 minutos aqui pra dar a nossa hora. Quais são os setores nesse cenário que mais te chamam a atenção, ou que historicamente te chamam a atenção, que você gosta, que você olha, que faz sentido pro seu racional de investimento, Luiz? Essa pergunta é ótima porque não vou oferecer nenhuma novidade aqui, são os mesmos que eu falei da última vez. E provavelmente se eu voltar aqui daqui a pouco, você vai me fazer a mesma pergunta e eu vou responder a mesma coisa. É o BEST. Então é o nosso acrônimo, BEST. Bancos, Energia, Seguros, Saneamento e Telecom. Por quê? São setores que, obviamente, não é você fechar os olhos e comprar qualquer empresa que se enquadre nestes setores, né? É um filtro inicial. Não é que eu tenha só ações desses setores, mas quando você está começando, você precisa dar prioridade para onde você vai olhar, né? Se você começar a tirar para todos os lados, obviamente você acaba perdendo a prioridade, acaba perdendo o foco e se perde, né? Então, comece por esses 5 setores, porque eu tenho certeza que você vai entender o que essas empresas fazem, porque você paga esse boleto no final do mês. Você sente no bolso. Ou do cartão de crédito, né? Vai doer esse mês, não sei o quê. Então, você consegue entender como essas empresas ganham dinheiro. Você consegue entender também que você não consegue ligar na Sabesp e falar, olha, é o seguinte, eu não concordo com essa conta que você me mandou, não vou pagar. Ela fala, você não vai pagar? Então tá bom. Então, no dia seguinte você não vai ter mais água na sua casa. Então, você não tem escolha sobre quem fornece para você ou sobre o preço que dessa conta vai chegar na sua casa. Então, você tem que pagar. E se você tem que priorizar entre comprar uma roupa nova e pagar o seu chuveiro quentinho... Você vai pagar água. Você vai pagar água, você vai pagar a sua conta de luz, você vai pagar o seguro do seu carro. Então, são contas básicas e necessárias que as pessoas, obviamente, priorizam em momentos de crise e que continuam pagando em momentos de bonança. Então, você tem uma certa resiliência e repasse da inflação que você não pode fugir. Então, tudo isso são características que geralmente as empresas desses setores reúnem que garantem a elas uma qualidade que é imprescindível, que é a perenidade. E a perenidade, ela implica também em outra consequência, que é uma forte geração de fluxo de caixa. Que vai desembocar nos dividendos. E geralmente são empresas mais maduras, e nem sempre tem grandes oportunidades de investimento. Ocorre tempos e outros, então a gente acabou de sair de uma fase de taxa de juros baixíssima, em que é caro você deixar o dinheiro no caixa rendendo 2%. Pensa que é a mesma coisa das suas finanças pessoais. Ninguém queria deixar na renda fixa porque está rendendo muito pouco. Então, o que você vai fazer? Você vai investir. Você vai olhar para concorrentes que não estejam muito bem e vai comprar. Você vai construir uma fábrica nova porque está tendo demanda. Então, você investe esse dinheiro na economia real. Foi o que as empresas fizeram nesse último ciclo. Muitas estão alavancadas agora que a taxa de juros subiu. Então, o que acontece? O fluxo de caixa ficou mais enxuto. Você tem que priorizar melhor a sua alocação de capital. Certo? Então, dividendo, empresas que conseguem historicamente remunerar bem os seus acionistas, historicamente também conseguem fazer projetos melhores. Por quê? Porque elas vão priorizar aquelas que têm uma taxa de retorno extremamente interessante. Então, não serão empresas de crescimento exorbitante, mas serão empresas que vão entregar um crescimento constante, um pagamento de dividendos perene e que muito provavelmente estarão vivas daqui 20, 30 anos, que é o que você precisa. Sem dúvida, que legal, muito bom te ouvir falar sobre isso. De fato, né, o racional é exatamente igual. Quem está acompanhando pelo YouTube depois pode procurar a entrevista que aconteceu há um mês aqui dentro do Almoço de Negócios, mas eu acho muito importante, eventualmente, né, nossa audiência rotativa, ter a chance de te ouvir pela primeira vez, e quem ouviu há um mês e ouve agora de novo, fala assim, de verdade, ela falou que o racional seria o mesmo, e de fato porque eu estava lá há um mês na nossa conversa,
conversa, tô aqui de novo. Então isso é muito legal. E quem ouvia os podcasts de 2019, quando a gente começou em rede social, vai ouvir as mesmas coisas. Então, caramba, quem acompanha a gente há muito tempo, né? É até chato, é repetitivo a gente ficar falando essas coisas, mas ao mesmo tempo é muito importante, porque às vezes você tá passando pelo YouTube, me ouve lá falar, legal, tá, depois eu vejo. Você ouve de novo, aí às vezes na 10ª vez que você escuta, você fala, tá bom, vai, deixa eu parar pra ouvir o que ela tem pra dizer. Você vence pela resistência, né, porque você pela consistência, porque se eu tô falando a mesma coisa todo santo dia, X anos, caramba, essa menina não mudou de opinião, então quer dizer que tá dando certo. E ela sempre tem bons desempenhos, a carteira sempre performa bem, os dividendos são gigantescos, então de fato, peraí, deixa eu dar atenção pra isso também.